Olá a todos! O tema da nossa campanha foi Hortas e Jardins Suspensos para Idosos e foi elaborada por mim, Fernanda, e por minha dupla Elisângela. Aqui no primeiro slide já apresentamos o logo da nossa campanha, com o slogan relaxante e sustentável. Esse slogan foi escolhido com base nas nossas pesquisas para os seminários sobre jardins suspensos já apresentados anteriormente. Iremos apresentar o projeto da nossa campanha, que na verdade, para ser colocado em prática no momento é bastante complicado, devido à situação que estamos enfrentando. Porém, pode ser facilmente aplicado no futuro. De acordo com o IBGE, em 2017, tínhamos 30,3 milhões de idosos no Brasil. Isso equivale a 16,6% da população brasileira. Diante da crescente expectativa de vida e mortalidade entre os idosos, vemos que ainda há poucos projetos que sejam eficientes e que ajudem com o bem-estar físico e principalmente psicológico dos idosos. Com isso, vemos a necessidade de atividades práticas educacionais, como a desse projeto, que será melhor apresentado mais à frente, pois é necessário atividades que orientem e estimulem uma melhor qualidade de vida, visando a independência nas atividades onde eles estejam engajados no seu dia a dia. Pois muitas vezes os idosos se sentem como um incômodo para sua família, já que a debilidade que muitos deles apresentam não permite que muitas práticas sejam realizadas. Então, o nosso público-alvo são os idosos, e o objetivo da nossa campanha é mostrar de forma simples e prática como montar hortas e jardins suspensos e auxiliar os idosos nesse processo, porque provavelmente eles vão precisar de ter alguém que os acompanhe de perto. Nós pensamos em duas formas de aplicar a campanha. A primeira parece mais simples, que seria entrar em contato com o asilo, apresentar a proposta e solicitar o apoio deles. Caso não fosse possível, a ideia é utilizar a época de campanha de vacinação de idosos no posto de saúde. E assim, a gente utilizaria esse período para entrar em contato com eles. Solicitaríamos o apoio do posto para ceder um espaço para que a gente possa realizar as atividades ali mesmo. Os materiais necessários para a realização das atividades são os folhetos, que serão apresentados 2 modelos aqui no final da apresentação, sementes, que a gente buscaria patrocínio para a compra dessas sementes, Mudas de plantas, que faríamos uma solicitação para a própria universidade doar algumas mudas, materiais recicláveis, que poderiam ser garrafas PETs, potes de plástico, metal ou vidro, que eles poderiam ser obtidos pelos próprios participantes, familiares ou cuidadores. E a gente também poderia levar alguns materiais caso fosse necessário. Faca, que ficaria sobre nossa responsabilidade, uma vez que é um utensílio perigoso. Um rolo de cordas fina para pendurar os vasos, caso eles queiram. Um saco de esterco bovino, que também iria ser solicitado na universidade, e luvas, que seria de uso optativo, uma vez que também pegar na terra às vezes faz bem, Então, como a campanha é conduzida? Primeiramente, tem-se a apresentação oral sobre o que são as hortas e jardins suspensos e os seus benefícios, de forma semelhante à apresentada no nosso seminário, porém utilizando uma linguagem simples, de fácil entendimento e preferencialmente de forma descontraída, para deixá-los mais à vontade. E em seguida, seria explicar como montar as hortas e jardins suspensos, auxiliando individualmente quem tiver a necessidade. Agora vamos explicar para vocês os procedimentos, ou seja, os guias de como pode ser montado as hortas e jardins suspensos. Aqui nós temos um folheto explicativo de como montar as hortas e jardins suspensos de uma forma simples com garrafas PETs, pois além de estar ligado com o nosso tema, ainda é extremamente sustentável, pois ajuda na reciclagem de um material que muitas vezes nós temos em casa, mas os descartamos de forma inadequada.
O título do nosso folheto ficou como Monte sua horta ou jardim suspenso em casa. Aqui nós temos os passos a passos de como pode ser feito esse jardim. Primeiro, corte um retângulo na garrafa PET de um lado e do outro faça furinhos. Segundo, se achar necessário, pendure as garrafas com cordas usando os furinhos feitos no primeiro passo. Terceiro, coloque a garrafa em uma superfície para que não role. Pode ser uma tampa de caixa de ovos, como colocamos aqui como exemplo, e coloque terra logo após. Quarto, enterre as sementes desejadas ou a muda da planta, cobrindo bem as suas raízes. Quinto, regue a plantinha regularmente de acordo com a necessidade da espécie. Esse é um modelo de como podemos montar esse folheto. É forma simples e prática, podendo ser aplicada de várias formas. Lembrando que nesse folheto nós temos duas possibilidades: ou de pendurar a planta, né? Aqui como no passo 2, através de cordas, ou também pode deixar a garrafa sobre uma superfície, não sendo necessário pendurá-la. Aqui nós temos algumas imagens de como ficaria esse jardim suspenso. Nós temos na imagem 1 e 2 como é que ficaria com as garrafas PETs, e já na imagem 3 nós vemos que como ficaria esse jardim suspenso usando latas, pois o uso de reciclável é uma excelente maneira de contribuição para o meio ambiente. Por isso, pensamos em um projeto que ajude os idosos e suas famílias usando esses materiais recicláveis. Aqui nós temos mais um modelo de folheto de como montar hortas e jardins suspensos, mas dessa vez será em pallet. Materiais necessários: o vaso, a terra e adubo, sementes ou mudas, uma pazinha opcional, o pallet, parafusos e conexões e os suportes para anexar os vasos no pallet. Primeiro, coloque a terra em um vaso até quase encher. Segundo, coloque as sementes e a cubra por completo, ou coloque as mudas e enterre somente suas raízes. Terceiro, molhe a terra de acordo com as exigências de cada espécie. Quarto, peça ajuda para colocar o pallet na parede. Quinto, encaixe os suportes no pallet e nos vasinhos. E assim ficaria o modelo de mais um folheto para podermos divulgar esse nosso projeto com os idosos. Aqui nós vemos modelos de hortas e jardins suspensos nos pallets. Quero chamar a atenção, pois todos os dois pallets estão no chão. O primeiro, eles estão usando vasos anexados na madeira, e no segundo, nós podemos notar que são todos garrafas PETs cortadas ao meio. Ou seja, é uma prática extremamente sustentável e acessível. Aqui trouxemos algumas imagens de ideias que possam ser utilizadas como inspirações por eles e aplicadas durante as atividades. No caso, a gente também mostraria essas fotos para eles numa apresentação de slide, por exemplo. Concluindo o nosso projeto, nós vimos que existem várias formas de montar um jardim suspenso. Basta usar a sua imaginação e todo carinho. É importante deixar essas hortas e jardins numa altura que seja acessível para os idosos, pois se ficar muito alto, ficará inacessível para muitos deles devido às suas limitações. Adapte sua horta ou jardim de acordo com as suas necessidades e espaços. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós vimos uma horta ou um jardim, no caso, né, sendo anexado em madeiras num pequeno espaço na parede. E é claro, aproveite seu cantinho, da forma que você tiver, pois qualquer lugarzinho pode se tornar um belo jardim suspenso. Agradecemos a todos pela atenção. Estamos aqui disponíveis para responder qualquer pergunta ou questionamento de vocês. Muito obrigada a todos. E aqui são algumas referências que usamos para montar a nossa campanha.